Concubina, sem dó, rasgaste no meu coração. O pretexto perfeito daquilo que eu quis, cada lição de resgate. Leva-me sonhos te vejo, só regresso. Na lucidez percebo em novo verso. Quem porventura dos seus olhos não se Não vicia, cumpriu sua nem função, tampouco pois a conduz a sua dor que alma feriu ao minha alma nem então pletora a luz da matou fria todas as retina, flores voraz do meu palpitante jardim. como um ácido Rodou selvagem. lindos amores Tu não me negastes, deixados. ó Minhas fé, dúvidas que me mexem com permito meus um pensamentos, afago termo nos confundindo braços, minha mente. entre o A mente desejo de um menino constante por é um jovem nesse meu caminho, sentindo a Porque eu solidão creio eu que te o desejo. não vai me levar a nada. não Se me confunde exatamente quase se sou mesmo menino, que eu ou troque capixaba. A minha relação com a poesia, ela começou tem mais ou menos 1 ano e meio, né? Eu frequentava um bar na Prainha, em Vila Velha, e nesse bar apresentava-se um projeto chamado Segundas Intenções, que tinha música autoral e algumas intervenções literárias. Nesse dia, que era dia do meu aniversário, eu estava com um grupo de amigos e uma amiga já tinha um contato anterior com essas pessoas. E aí sugeriram que eu fizesse uma poesia na mesa ali de improviso na hora. E aí eu peguei uma receita de remédio dessa minha amiga e escrevi no verso minha primeira poesia chamada Transeuntes. A minha relação com a poesia, ela começou através de uma professora que chamou a gente. E ela pediu para que alguns alunos que se interessassem fossem a uma reunião com certos poetas, com ela para citar um poema chamado, lá num lugar chamado Terça Cultural. A gente foi. Bom, eu já escrevia poesia desde a minha adolescência. Aí, durante um certo período, eu parei de escrever, principalmente depois quando eu comecei a estudar, faculdade, a gente casa, trabalho, então eu acabei parando um pouco de escrever poesia. E ano passado, em 2013, eu conheci um projeto que se chama Segundas Intenções, e a partir daí me deu vontade novamente de começar a escrever poemas. Eu comecei a escrever depois que eu recebi um convite da nossa professora Cleide Mar de História para a gente apresentar no Terça Cultural. Aí daí pra frente eu me inspirei mais nos poemas e eu fui escrevendo mais e mais. Eu comecei a escrever poesia com 5 anos de idade. Na verdade, eu só decorava as poesias e falava. Com 12 anos mesmo que eu comecei a escrever. Ganhei um concurso na escola com 12 anos. E a partir daí eu fui escrevendo. Eu comecei a escrever a poesia com 12 anos. Eu estava sem nada para poder fazer em casa e era a véspera dos Dias dos Namorados. Eu gostava muito de uma menina e eu fiz uma poesia para essa menina. O grande poeta que eu gosto, que é a minha inspiração, é o Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, ele morreu aos 26 anos de tuberculose. E a gente tem uma coisa em comum, porque eu também já tive tuberculose, mas graças a Deus não me matou. E ele é um poeta mórbido, mas ele tem uma capacidade de falar de coisas mórbidas de uma forma interessante. A forma como ele coloca os versos, isso me interessa e me agrada muito. Gosto do Mário Quintana, da Clarice Lispector e da Cecília Meirelles. Fernando Pessoa é um que me interessa muito. Eu gosto muito de Álvaro de Azevedo, eu também gosto de alguns poetas como, por exemplo, Fernando Pessoa, e também gosto de alguns poetas que eu acabei conhecendo pessoalmente, que é o Neodo, a Andra, o próprio Sérgio Souto. Eu gosto muito da parte técnica, como ele trabalha a poesia. Então, assim, eu gosto muito de poetas clássicos, mas também gosto muito dos poetas capixabas, inclusive. Fernando Pessoa. Olha, tem grande influência o Mário Quintana, o Vinícius de Moraes e o Augusto dos Anjos. Eu tenho um poeta musical que eu gosto muito, que é o Cazuza e o Caetano Veloso, que também são poetas, na minha opinião. Eu lia muitas poesias de Mário Quintana. A inspiração, ela surge, e quando ela surge você não consegue detectar muito bem de onde que ela vem. Mas a maioria das minhas poesias, elas têm inspiração principalmente através da música. Geralmente é de objetos, de pessoas, de lugares. Eu sou muito observador, né? E observando as pessoas, observando acontecimentos, talvez esteja aí o material para aquilo que eu escrevo. Às vezes pensamentos, às vezes sentimentos, e aí, entendeu? Porque cada poeta tem seu jeito, entendeu? De escrever. Um pouco de cada coisa, tanto sentimentos atuais, como leituras, o que eu estou vivendo no momento. São coisas bem naturais. Eu uso muito os meus pensamentos, os sentimentos, né? Tipo, o amor,
Eu escrevo quando eu estou muito inspirado, assim, na minha namorada, né? E objetos também. Já aconteceu do caminho do supermercado da minha casa, um monte de sacola na mão, eu escrevi uma das poesias que eu mais gosto, que é a Concubina. Concubina é a história de um malandro que ele é chifrado e que ele está no bar lamentando que ele foi chifrado. E já aconteceu comigo, eu já fui chifrado. Na verdade, não tenho lugar para escrever, basta ter uma caneta e um papel na mão que qualquer coisa que aparece na minha frente eu posso fazer um poema. Horário, geralmente, também não tem, mas se for um poema específico, no meio da noite mesmo. Em casa de madrugada. Eu gosto de escrever mais à noite, porque é um lugar onde que fica em silêncio e dá mais inspiração para mim escrever meus poemas. Eu costumo escrever quando estou em casa, mas não há horário específico para escrita. Aquilo que vem eu acabo escrevendo naquele momento. Eu escrevo muito no meu quarto, quando eu fico sentado na minha cama, e eu pego o caderno e começo a escrever. Não tem horário específico para eu começar a escrever. Eu gosto de escrever sozinho. Não, meus poemas eles são bem assim abertos, né? Eu tenho poesia para mulher, eu também não falo só de morte, de tristeza, né? Então assim, eu não tenho um público-alvo. Bom, meus poemas é direcionado ao público em geral. O que ele fala sobre amor e sobre a vida. As minhas poesias são assim diversificadas. Elas não têm um padrão específico, mas em todas elas costuma ter um certo drama. Aí eu escrevo mais assim mesmo, poemas de amor, não é direcionado a nenhum público. Na verdade, minhas poesias são bem atuais, assim, mais contemporâneas. Não são atemporais, são mais marcam. Eu costumo dizer que é mais uma crônica do que eu vivo no dia a dia do que realmente algo além disso. Eu escrevo poesia para todo tipo de público, tanto para criança, para idosos, adolescentes, adultos. 90% dos poetas odeiam, têm pavor de declamar poesia, porque são duas artes diferentes. E tem assim certo constrangimento, inclusive, de recitar sua própria poesia, porque é um sentimento dele que ele está expondo para todo mundo. O poema que eu mais gosto é Concubina, que é o do cara chifrado. Concubina, sem dó, rasgaste o meu coração e atiraste os retalhos dentro de um sujo porão. Sou vítima de um amor mal sucedido, me traíste com o meu melhor amigo. É o primeiro verso. Meu poema preferido é Luz, de minha autoria. Como meu sentimento intenso, ele me conduz. O pretexto perfeito que me conduz. Cada detalhe seu olhar leva-me a entrar em você. E o doce que traz interior, conhecer. Os poemas que eu gosto muito é o Soneto, que foi o poema que eu tive mais trabalho para fazer, porque eu utilizei a técnica do soneto, tanto que o nome dele é soneto, porque é uma homenagem para o soneto. O que eu mais gosto assim do meu poema é o Amor Incondicional, o poema que eu criei, que ele é bem assim. Fazemos do sonho uma realidade, da ilusão uma verdadeira história, das amizades uma brincadeira, do amor uma família e da família um futuro. Tem um poema Porventura que eu fiz para minha esposa, que eu costumo sempre recitar e eu gosto muito. Quem porventura dos seus olhos não se vicia, e nem tampouco curvas ao sabor da tua boca, e nem pletora a luz da fria retina, voraz cortante como um aço de navalha, tu não me negastes ao afeto em que lhe permito, e um afago terno dos meus braços, entre um desejo constante e corrosivo por uma beleza de gotas de orvalho. Eu que do teu beijo vivo corrompido, só por hoje prometo não tê-lo por quase um segundo, e mesmo que outroras tenha me dado por vencido, tens a virtude de amar com todo o amor desse mundo. O que eu mais gostei, assim, né, que foi mais um impacto para mim, que eu nunca tinha escrevido o poema de tal forma, foi esse. Minhas dúvidas mexem com meus pensamentos, confundindo minha mente, a mente de um menino que é um jovem adolescente. Dúvidas, porque me persegues, se não vai me levar a nada, se me confundes até no que sou, se sou mineiro ou capixaba. Eu me vejo agora, o que o poema mudou em mim foi que eu passei mais a observar as pessoas ao meu redor. Eu estou colocando mais atenção àqueles mínimos detalhes da vida que ninguém percebe. Minha vida mudou num sentido que eu fiquei mais observador das coisas, né? O poeta ele observa aquilo que é mais intrínseco nas coisas. E eu pretendo lançar futuramente um livro, sim,
ou seja, de poesias. Esse é o meu projeto. Né? Para o futuro, eu quero escrever um livro com os meus poemas. Mas carreira assim, de poeta, eu não pretendo, não. Desde o momento que eu comecei a escrever, eu quis fazer um livro, só que eu nunca consegui criar mais poesias. Eu sempre crio assim, aos pouquinhos. E eu não penso em levar muita poesia muito a sério, porque eu quero fazer uma faculdade de Direito para poder seguir a minha carreira, que eu tanto sonho. Uma coisa assim que modificou muito foi a visão que eu tenho com o artista. O artista hoje, o compositor, o poeta, é visto por mim de uma forma totalmente diferente do que eu via antes. Entendeu? E isso até como ser professor, acho que muda. Né? Um exemplo disso são vocês aqui entrevistando justamente sobre uma coisa que até então não seria tema antes de eu começar a fazer poesia. Eu nunca tive essa pretensão de ser um artista, né? Na verdade, eu sou uma pessoa que escreve. Talvez eu nem seja poeta, né? Mas eu tenho a única certeza que eu tenho é que aquilo que eu escrevo, até o momento, me fez refletir muitas coisas. E a partir daí eu nunca mais fui o mesmo. O caminho que eu fiz foi tão distante daquilo que eu quis por um só instante. Nos meus sonhos te vejo, um só regresso. Na lucidez te percebo em novo verso. O tempo não cumpriu sua função, pois a dor que feriu minha alma então matou todas as flores do meu jardim, podou lindos amores deixados para mim. Com as dores no chão, grosso de espinho, com passo de tristeza em meu caminho, sentindo a solidão eu te desejo, busco você em vão, apenas um beijo. A doce beleza, a lembrança, alimento a tristeza, a esperança. A poesia, ela é igual um pão que você bate, que você sova ele até ele tomar forma e depois ter sabor.